Yeah. Ok? Como que assim, você falou, né, que mesmo nos seus piores momentos você não se afastou da igreja, você tinha um coração mais frio, mas também não se afastou de Deus. Sim. Então, assim, como que nesse momento que você pensa em tirar sua vida, que você está pensando, você fazia para se achegar a Deus? Porque eu vejo pessoas que nesse momento elas querem correr de Deus. Sim. Então, qual que era o segredo disso? É a mesma coisa você pensar assim, eu tô com um cabelo grande, eu corro pro barbeiro ou do barbeiro. Eu tô doente, eu corro pro hospital ou do hospital. Engraçado que quando eu dou esses exemplos aqui, fica clara a resposta. Mas quando a gente fala de Deus, um rapaz me mandou ontem. Estou caindo em pecados consecutivos e por isso não consigo voltar para a igreja. Aí eu dei esse exemplo para ele. Falei, olha, é a mesma coisa de você falar assim, ó, estou com a boca fedendo e estou fugindo do dentista. Não. Se você está precisando de um médico, você vai ao médico. Se você está precisando de um barbeiro cabeleireiro, você vai. Então, a igreja é essa casa dos imperfeitos. O que eu fiz? Eu tenho uma qualidade, eu tenho muitos defeitos. Eu até falo isso com a minha mulher, e ela fala assim, você sabe que mulher concorda com a gente. Eu falo, Paty, eu sou um poço de defeitos, mas eu tenho umas 2 ou 3 qualidades só. E uma delas é o seguinte, eu sou muito persistente. Muito. Eu não desisto, Lu. Já me chamaram de teimoso. Quando a pessoa me chama de teimoso, eu tomo isso até como um elogio. Porque se você teimar com a coisa certa, isso é persistência. Teimar é com a coisa errada. Se você teimar com a coisa errada, aí você está mal. Mas, então, o que eu fiz? Eu mesmo frio, eu falava assim, eu vou na raça. Eu pegava a Bíblia com raiva. Não estou afim de ler nada. Deixa eu ler aqui. Ai, nada a ver. Olha aqui, fulano gerou fulano, que gerou fulano. Mas cumpri. Vou orar. Senhor, estou aqui para falar com o Senhor sobre não querer falar com o Senhor. E eu não estou sentindo vontade de falar com o Senhor. E não adianta eu tentar mascarar isso, porque o Senhor sabe que eu não estou afim. Mas eu vim. E eu vim, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor, sendo quem o Senhor vai acabar me ouvindo, mesmo eu mal. Então eu estou aqui para falar com o Senhor, hoje está osso, não estou aguentando. Hoje eu estou triste demais. Hoje, eu confesso, eu queria morrer. Mas eu deixo esse sentimento aqui aos teus pés. Ia para culto. A coisa que mais me irritava é quando eu estava mal, eu ia para culto. E a impressão que eu tinha, todo mundo estava voando no espírito. E eu, literalmente, mecânico. De tanto eu ir na raça, Deus me deu uma frase. A frase é assim, ó. Ore como disciplina até que se torne um prazer. Então vai para a igreja por obrigação até que você diga alegrei-me quando me disseram vamos a casa. Leia a Bíblia por obrigação mesmo, até que chegue o dia que a gente diz nossa, mas eu não aguento esperar para eu ler minha Bíblia. Aí alguém falou, mas isso é errado. Eu falei, é errado? Mas você escova o dente morrendo de vontade de escovar dente? Não. Você escova porque você tem que escovar. Você vai, inclusive, na maioria das vezes, dormindo. Você faz tão mecânico, mas esse ato mecânico te traz benefício. Então, lê a Bíblia, se tiver que ler durante um tempo mecanicamente, se tiver que orar mecanicamente, ir para a igreja, 1 hora você vai ver que você rompe essa fase de fazer por fazer e você vê que você entra numa nova dimensão. Então, eu fazia isso. Eu faço isso, na verdade, porque hoje que eu sou pastor, eu vivo uma outra situação mais complexa ainda, que eu tenho que ir na igreja. Eu não posso não ir. Alguém que está me assistindo pode, às vezes, falar assim, hoje eu não vou. Mas eu não. Eu tenho que ir. E muitas vezes eu cheguei no culto, assim, sentei e falei assim, Jesus, isso é uma piada. Eu estou aqui hoje, que eu não tenho condições de assistir o culto. E daqui a pouco eu vou ter que dirigir o culto e pregar. Aí, Lu, o interessante demais, porque parece que na hora ali que você vai, você entrega tudo para Deus, na hora que você sobe, parece que não é mais você. Continua sendo você, mas é um vaso de barro sendo usado por um poder que não é seu. E aí depois eu vejo eu mesmo pregando, eu mesmo, igual agora aqui no podcast, eu fico me vendo, depois eu falo assim, gente, sou eu? Mas nesse dia eu estava morto. Mas parece que vem uma vida nova, sabe? Então, eu recomendo às pessoas, a elas
não perderem porque Deus não chega antes, nem chega tarde, ele chega na hora. Davi não tinha uma super força antes de Golias e nem depois, mas na hora ali, ele jogou a pedra certinho e matou o gigante. Então, se você se propõe a viver uma vida com Deus sem altos e baixos, Deus vai te honrar na hora que você precisar. E é isso que eu tenho experimentado. Uau! Um dia eu ouvi uma frase que fala que a vida, né? E até a vida com o Senhor mesmo, mas a nossa vida, ela é como aquele eletrocardiograma que fala, né? Então, um dia você tá lá no alto, no outro você tá embaixo, no outro você volta pro alto, no outro você tá no meio. Porque se você estiver sempre no mesmo lugar, você morreu. Morreu. Isso aí é o óbito. Né? Você morreu. Então, assim, a gente vai ter esses altos e baixos, Sim. né, Lucinho? E, uau! Eu quero, assim, te perguntar uma coisa bem profunda. Qual foi, assim, o pior momento que você acha que você já teve? Assim, aquela história que te abalou muito, assim, se você puder dividir com a gente. Sim. E o que você fez diante disso, de buscar o Senhor, de sair desse lugar, da depressão ou do... não sei. Teve uma época que eu estava viajando muito, pregando em muitos lugares e me envolvido com muita coisa além do que eu conseguia. Engraçado que eu fui avisado por Deus, isso que me deixa triste. O Salmo 131 fala assim: Senhor, não se elevou meu coração, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Eu resolvi mexer com coisas que não eram para mim, com coisas, inclusive boas, coisas boas. Mas ao se envolver nessas coisas boas, eu acabei, primeiro, me esgotando física e emocionalmente, porque eu comecei a carregar uma cruz que já foi carregada por um amigo meu. Segundo, eu comecei a me cobrar absurdamente. E terceiro, no meio disso tudo, eu pequei. E quando eu digo pequei, eu estou falando de fui avisado e ultrapassei um limite. É como se tivesse uma cerca. E aí, por que a cerca está ali? É para você não passar dali. Aí você passa da cerca. Quando você passa da cerca, aí que você vai ver que a cerca não era para te proibir. A cerca era porque tem um abismo logo na frente. Então juntou uma série de coisas que eu caí num buraco emocional tão gigantesco que eu me senti. Vivi um pecado, vivi depressão com ansiedade, com tudo que você imaginar, e vivi porque era para ser o melhor momento, e de repente eu me vi no pior momento. E eu, Lu, vou te falar, se eu não fosse ajudado por pessoas cristãs, porque uma coisa eu fiz, eu sou meio sem vergonha, no bom sentido. Eu procurei cristãos e falei assim, vem cá, me ajuda agora, se vocês não me ajudarem, eu não vou dar conta. O que eu sabia de Bíblia, eu já pus em prática. O que eu sabia de orar, eu já gritei, eu já urrei, já estou tomando remédio, o psicólogo, o psiquiatra já está me dando remédio, e eu estou doido aqui, estou desesperado, vem me socorrer. E aí esses cristãos, eles até me disseram um verso que hoje é um dos versos que eu mais amo na Bíblia, Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Não é para ser perdoado. É interessante que para ser perdoado, quem está assistindo a gente aqui, basta você pedir perdão para Deus. Não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Você fala, Senhor, eu errei, eu fui além, eu fui em muitos lugares que o Senhor não queria que eu fosse, eu me envolvi com coisas, situações que não era para eu envolver. Você está perdoado. Agora, o problema não é perdão, o problema é cura. Cura. Por que as pessoas hoje são perdoadas e voltam a praticar a mesma coisa? Porque foram curadas, foram perdoadas, mas não foram curadas. Então eu deixei Deus usar pessoas para ir lá na raiz do meu problema e me curar. E aí eu entendi, aí eu comecei a entender algumas coisas simples. Por exemplo, Lucinho. Por que o meu nome termina em diminutivo? Eu não sou grande. Eu não tenho que ser tudo. Eu não tenho que fazer tudo. Eu não tenho que ter um monte de seguidores na rede social. Eu não tenho que ir em todas as igrejas. Eu não tenho que responder todos os WhatsApps. Eu não tenho que estar à altura da expectativa do que todo mundo pensa que eu tenho que ser. Eu posso um dia ou outro acabar o culto e ir embora e não atender ninguém. Eu posso um dia ou outro chorar. Eu posso um dia ou outro dizer assim,
vou ficar uma semana em casa com a minha família. Eu tinha a síndrome de Clark Kent. Então, eu punha um óculos, tirava... Querer salvar o mundo. E isso quase me matou, Lu. E interessante que isso não foi assim... Isso tem alguns anos que eu vivi e foi uma situação que me pegou de muita surpresa. E eu te confesso, se não fosse o respaldo que eu tinha da minha vida com Deus, aí eu bati numa parede invisível. Quando eu bati nessa parede invisível, que eu vi que o meu limite eu não tinha mais recurso, aí eu pedi ajuda de cristãos que me acompanham e me ajudam até hoje, né? Eu tenho aí, por exemplo, a pastora Zenete, lá da Estância, que é a mãe do coração. Tenho meu pai biológico, que é o meu grande herói, que ele é até hoje, Lu, quase 40 anos que minha mãe morreu, meu pai não se casou de novo para cuidar de mim, das minhas duas irmãs. Eu tenho alguns cristãos muito especiais, meu pastor Márcio, que me acompanha, que se não fosse eles falaram assim, vem. Eu falava, não consigo mais. Ora, não, eu não dou conta mais. Você vai continuar? Não, não vou. Então, para todo mundo, passou uma imagem de que eu continuei, mas foram muitas as vezes que eu preguei com depressão. Foram muitas as vezes que eu fui para a igreja com a minha pressão arterial alta, com batimento cardíaco, sei lá, 16 por 10. E eu tinha que pôr um Rivotril debaixo da língua. Eu já vivi isso. E aí, eu lembro que eu falei com Deus uma coisa. Eu falei, Jesus, o senhor quer que eu passe vergonha? Eu vou passar. Eu vou cair no altar, eu vou dar um chilique lá. Mas, eu não vou parar a tua obra porque isso sobreveio na minha vida. Se o senhor quer que eu faça tremendo, porque quando você tem TAG, transtorno de ansiedade, você sente dores, você sente os seus músculos ficam atrofiados, você acha que está tendo um ataque cardíaco. Eu já tive essas sensações todas dentro da igreja. Né? Então, de repente, acabava o culto. Isso aqui é uma coisa bem pessoal. Acabava o culto, eu ia atender pessoas que estavam vivendo o que eu estava vivendo, só que eu estava vivendo num grau muito pior do que elas. Uau. Aí eu tive uma crise com Deus que eu falei, isso não é hipocrisia não, Deus? E aí o Senhor me mostrou Ele mesmo. Ele na cruz, Jesus crucificado, Ele abençoou pessoas. Pai, eu perdoo. Pai, ele virou para João e falou, João, essa aí agora é sua mãe. Mãe, esse aí agora é o seu filho. Ou seja, é possível a gente estar crucificado, é possível a gente estar numa situação terrível e mesmo assim avançar, fazer a obra dele. É lógico que você não vai muitas vezes conseguir fazer tudo, mas o mínimo, eu me recusei a parar totalmente. Eu falei, não, esse gostinho eu não vou dar pro diabo, não. Aí Deus me deu uma frase, o problema dos problemas não é o problema dos problemas é quando os problemas te param. Uau. Então ter problema não é o problema, todo mundo tem problema. O problema é quando você pega o problema e fala, já que eu estou com esse problema, eu vou divorciar. Já que eu estou com esse problema, eu vou largar a igreja. Já que eu estou com esse problema, eu vou me matar. Não. Aí, glorify. Já que eu estou com esse problema, eu vou parar de ver as minhas mensagens diárias e de ter o meu momento com Deus. Porque quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Ué, mas não justifica. Isso não é o caminho certo. Né? Exato. Então, foi esse momento, o meu momento mais terrível, mas eu vi, aí de repente também a saída foi fantástica. E qual foi a saída? A saída foi exatamente quando eu percebi que eu regulei a minha vida. Ou seja, o equilíbrio também, né? Exatamente, equilíbrio. E eu entendi que loucura é só de amor por Jesus. Mas eu não posso viver uma loucura de ir além do que ele sonhou que eu seja. Aí o Salmo 131 virou muita verdade. Senhor, não se elevou meu coração. Aí o verso diz assim, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então eu fiz um trabalho comigo mesmo. Eu falei assim, Lucinho, a partir de hoje, cara, você vai andar, você não vai fazer nem a mais, nem a menos do que o Senhor quer. Então sondar o coração de Jesus para eu saber o que fazer é hoje o meu grande desafio, porque eu tenho que equilibrar pratos. Eu tenho casamento, eu tenho filhos, eu agora vou ter neto, eu faço vídeo diário para o YouTube, eu estou aqui gravando, eu viajo para pregar, eu tenho a igreja,
Então, hoje eu aprendi a tática de me dedicar um pouquinho a tudo sem morrer. Continuando o sorriso, continuando a alegria, tendo tempo de ver meu futebol, tendo tempo de brincar num joguinho com meu filho, tendo tempo de dar uns beijos, uns abraços da minha mulher, sem perder a alegria de viver. Mas foi uma lição dura, Lu, que eu hoje confesso que eu tive os alertas de Deus. A luzinha foi acendendo, eu não obedeci e acabei vivendo isso que hoje eu uso a meu favor, que hoje eu uso para poder alertar outras pessoas. Eu vejo